Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai entrar para falar sobre a Europa, tá bom? Então nós iremos estudar aí sobre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então a gente vai começar agora aqui estudando pela Europa Ocidental, tá bom? Então todo mundo já ouviu falar aí que a Europa, né, é o sonho de a maioria das pessoas tem esse sonho de ir morar ou pelo menos passear pela Europa, né? Porque é aí que tá aí os maiores centros comerciais, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os aspectos físicos, políticos e econômicos da Europa, tá bom? Vamos lá? Olha aqui essa imagem, né? Muito bonita, por sinal, né? Olha aqui a arquitetura. Então geralmente é um dos países aí, né, bem desenvolvido aí, né, um dos continentes aí bem desenvolvidos. Então vamos lá para mais detalhes, ok? Então aqui tá falando o quê? Aqui tá falando sobre a divisão, tá bom? A divisão política e a regionalização, tá? Então aqui na parte política, né? Os países da Europa, eles ocupam uma área de cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, né? E estão entre os primeiros, estão entre as principais potências econômicas do mundo. Ou seja, são países que são bem desenvolvidos e têm uma economia muito boa, né? Porém, né, o primeiro aspecto territorial aí que podemos identificar é que a Europa, tá, e a Ásia, elas integram a mesma massa de terras emersas, que é a Eurásia, que é a Europa junto com a Ásia, tá bom? Alguns países têm parte do seu território na Europa e alguns na Ásia, tá? Como é o caso da Rússia. A Rússia e a Turquia. Bom, ela pega uma parte da Europa e uma parte da Ásia, por isso que chama Eurásia aí, tá? A divisão entre a Europa e a Ásia, contudo, não significa que tais espaços não sejam integrados por importantes rotas comerciais. No passado, por essas rotas vinham produtos do Oriente como a seda. Hoje em dia, a rota da seda ela não existe mais. Porém, a importância da integração econômica entre os dois continentes continua evidente, pois nesse mesmo sentido fluem o gás natural e o petróleo da Rússia e do Mar Cáspio para o continente europeu. Então, antigamente tinha uma rota aí, né, que ligava a Ásia com a Europa, né, e levavam o quê? Levavam seda. Hoje em dia essa rota ela não existe mais. Porém, existe a do gás natural e do petróleo, né? Que é muito usado hoje em dia, tá bom? Aqui tá falando o seguinte, tá? A Europa, como que está sendo regionalizada? Ela está dividida em duas partes, vocês estão vendo? Em duas cores, que é a Europa, Europa Ocidental, né? O meu mouse aqui. Europa Ocidental e aqui é Europa Oriental, tá bom? A gente está estudando qual agora? A Ocidental, né? Então essa parte aí rosinha é aqui, ó, tá vendo? Então aqui é Europa Ocidental, tá? E desculpa, aqui é a Ocidental e aqui é a Oriental, tá bom? Por que ele é dividido em duas partes aí? Ela está regionalizada, tendo como base os critérios geográficos e políticos. A regionalização mais utilizada, que divide o continente entre Europa Ocidental e Europa Oriental, leva em conta o processo histórico e a antiga divisão entre o bloco capitalista, tá? Que é a Europa Ocidental, e o bloco socialista, que é a Europa Oriental, durante o período da Guerra Fria. Então, durante o período da Guerra Fria, tá? A Europa Oriental,
eles eram a favor do socialismo, e a Europa Ocidental, eles eram a favor do capitalismo. Então teve essa divisão aí devido a isso, tá bom? Mas além disso também, né, de modo geral aí, o principal contraste entre esses dois, entre os países da Europa Ocidental e da Europa Oriental, é o socioeconômico, pois os países do Oeste, ou seja, esses de amarelo aqui, né, esses países de amarelo, apresentam maior grau de desenvolvimento do que esse, tá? Então, aqui na Europa Ocidental, eles têm um poder aquisitivo aí maior do que a Europa Oriental, tá bom? Então, é parte também da economia. Do ponto de vista geográfico, as principais potências da Europa Ocidental são Alemanha, França, Itália e Reino Unido, países pioneiros no processo de industrialização e que representam os mais antigos e desenvolvidos polos industriais do mundo. Então, todos eles estão entre os maiores da economia, né, das últimas décadas, né, que tem passado por dificuldades aí. Então, esses daqui, tá? Esses aqui, todos eles estão entre as maiores economias do mundo, integram o seleto G7. Então, esse daqui, né, de amarelo aqui, laranja, eles estão aí no top da economia. E já esses daqui de rosa, eles passam por diversas dificuldades, tá? Diversas dificuldades econômicas, como Portugal, a Grécia, que apresentam um nível de desenvolvimento socioeconômico muito inferior aos dos outros países. Então, tá? Não seja também que eles sejam um fracasso, mas porém, eles são bem menos bem menos desenvolvidos, geram uma economia bem menor do que esses aqui, ok? Vamos ver agora os aspectos naturais, tá bom? Então, o continente europeu, ele fica em cima de uma grande península, né? Da Eurásia, cercada pelas águas do Oceano Glacial Ártico ao norte, do Oceano Atlântico a oeste e do Mar Mediterrâneo a leste. Então, ou seja, o continente europeu ele está cercado por águas. Ele é uma península, ele é uma ilha, tá? Então, ele está cercado por água em todos os lados, correto? Então, nós temos aí dentro, ele está cercado de águas em voltas, e aqui dentro ele também tem outras penínsulas que são importantes, que é a Península Balcânica, a Península Ibérica, tá? A Península Escandinava, a Península Itálica, tá bom? E tem outros mares também que são muito importantes, como que é como o Mar Cáspio, o Mar Negro, tá bom? Que são os marcos naturais aí que separam a Europa da Ásia, tá? Então, eles são muito ricos aí na parte de hidrografia, porque eles estão cercados de água, e várias ilhas, e vários mares, todos muito importantes, né? Então, como tem essa variedade de coisa aí, também tem variedade na parte de clima, de vegetação, né? Que nós vamos estar vendo um pouquinho mais para frente aqui, ó. Então, aqui, o que tem aqui, ó? Os grandes planaltos e elevações do continente se localizam no extremo norte, na região Alpes da Escandinávia e na Cordilheira do Cáucaso. Grande parte do continente, porém, apresenta baixas elevações, principalmente nas áreas de planície ao norte da Europa, com elevações médias inferior, aonde existem rios navegáveis que nascem nos Alpes e nos Carpatos e desaguam no Mar do Norte e no Mar Báltico. Então, do mesmo jeito que tem como que é o relevo, né, da Europa? Tem lugares que tem muitas montanhas, tá? Lugares altos,
como também tem lugares que são mais baixos, que é onde passa rios, né? E rios muito importantes, ó. Então a gente tem aí esse rio que é em destaque, que é o Volga, que é o mais extenso do continente europeu, tá bom? E o Mar Cáspio também. O rio Danúbio, que ele é muito importante aí, né? Que é esse daqui que tá mostrando na foto, que é o rio Danúbio, tá bom? Que ele tem a história na base das rotas comerciais e fluxos migratórios importantes, ligando as partes oriental e ocidental da Europa. Então, esse rio aqui, ele liga a Europa, né, com as partes oriental e ocidental, tá bom? Então, ele é um rio muito importante aí. Então, o relevo do continente europeu, ele é bem diversificado também, que ele vai desde montanhas, né, de altas montanhas até lugares baixos, tá? Então varia muito aí o relevo. Nessa outra parte aqui de clima e vegetação, como também é um continente grande, né? Ele também existem vários tipos aí de clima. Olha aqui os tipos de clima que tem: o semiárido, o temperado, mediterrâneo, frio, alta montanha e polar. Então pega praticamente aí quase todos os tipos de clima, né? Desde o temperado, que é quente, até o polar, que é muito frio. Então isso vai variar do quê? Vai variar do aonde que tá, né? Então, assim, os diferentes tipos de clima e vegetação podem ser verificados de acordo com a variação da latitude e do relevo, com a ação de fatores como a continentalidade e a maritimidade, entre outros. Então, vai depender do quê? Do espaço geográfico aí, né? Depende, o país está onde? Ele está em áreas mais baixas, ele está em áreas mais altas. Então, vai depender de tudo isso aí, tá bom? Vai depender de várias coisas para ter o tipo de clima, tá? Geralmente, a Europa ocidental, ela é mais quente do que a Europa oriental, tá bom? Então, a ocidental, ela tem o tipo de clima mais temperado, mais quente, tá bom? E a parte aí da Europa oriental já é mais frio, tá bom? Então esse é o tipo de clima, vai depender de onde que está localizado aí o país. E aqui na vegetação, né? Também a gente tem vários tipos de vegetações aí, ó: tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepe, pradaria, alta montanha e gelo, tá? Então, também varia desde do clima quente, que vai dar vários tipos de vegetações, para o clima frio, que não tem muita opção, né? Então, ó, lembrando que aqui, ó, tá a floresta temperada, tá? A floresta temperada na Polônia, tá? Esse tipo de floresta que dá em lugares que são mais quentes, certo? Porém, também está sendo devastada, tá? A mesma coisa que acontece aqui no Brasil nas florestas, tá bom? Antigamente a floresta era muito rica em diversas vegetações e hoje já não tá tão apurada assim, né? Tá bem devastada aí e causando aí vários problemas, né? Então, a Europa e a floresta temperada, que um dia cobriu grande parte do continente, mas que ao longo do tempo foi quase totalmente devastada pela ação humana. Então a ação humana também está destruindo aí as florestas lá na Europa, tá bom? E aqui o tipo de vegetação vocês também podem estar acompanhando aqui, ó, né? Aonde que tem tundra, floresta de conífera, então vocês dá para ter uma base aí, tá? Então, quando o clima ele é mais quente, né? Ele vai ter mais variedade de vegetação. Aonde que são os climas frios, que nem aqui polar e alta montanha, vai ter menos tipos aí de vegetações, tá bom? Não muda muita coisa, igual nos outros países também e aqui no Brasil também, né?
lugares que é mais quente e chove bastante, tem vários tipos de vegetações, né? Agora, os lugares secos e com clima quente não tem muita variedade, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam essas páginas que eu acabei de explicar, tá bom? Aí tem a minha explicação. Vocês vão fazer as atividades das duas páginas de atividade, que é a 356 e a 357, tá bom? Para nossa próxima aula. Nossa próxima aula é terça-feira. E aí eu vou entrar com a aula ao vivo para correção, tá bom? Dúvidas é só chamar via WhatsApp ou no Hangout, ok? É só me chamar que eu esclareço as dúvidas, tá bom? Então, por hoje é só. Bom final de semana e eu espero vocês na terça-feira com a aula ao vivo, ok? Tchau, tchau.